Gekizumi Dungeon Desu é um mangá de fantasia que está sendo lançado desde 2024. De certa forma, é uma obra bem recente. E assim como o nome sugere, o foco dele é voltado mais para a dungeon, para a administração de dungeon, acrescentando um eit totalmente necessário, um eit bem pesado com romance e harém. Mas antes de destrinchar essa obra, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores das coelhinhas de cultura. O mangá começa fazendo uma introdução básica desse mundo de fantasia, mencionando que existem muitas dungeons espalhadas pelo mundo, o que consequentemente sempre atrai muitos aventureiros em busca de fama e riqueza. Mas também existem muitos perigos, principalmente em relação à dungeon do protagonista, que sempre pune as mulheres de uma maneira deveras adulta, digamos que é isso, né, deveras adulta. Então esse início já deixa entender que o protagonista não terá aquele tipo de personalidade mais certinha, que puxa pra algo mais inocente, sabe? Até mesmo mostra nas primeiras páginas introdutórias ele capturando uma heroína para usar ela como cama de procriação. E como podemos perceber, a proposta do mangá é ser algo bem pesado, mas toda essa personalidade doida do protagonista teve um início. Após essa introdução com as páginas coloridas, a gente descobre que o Akira morreu e reencarnou em uma dungeon desse mundo. Ele literalmente ganhou a classe de mestre das dungeons. Então inicialmente já mostra ele feliz por ter essa nova vida e principalmente por poder administrar sua dungeon. Além disso, logo de cara ele também já ganha uma parceira, uma assistente que deveria prestar apoio, ajudando ele a organizar todo esse local. E quando a heroína avaliou a dungeon do protagonista, o que ele já havia montado, ela percebeu que na real o Akira era um completo de um inútil, que gastou praticamente todo o seu dinheiro à toa, já que ele não investiu no sistema de defesa, o que consequentemente tornou essa dungeon fácil de ser invadida e conquistada. Basicamente, a caverna não tinha atributos, tinha apenas 4 andares e não tinha monstros, ganhando a avaliação de 1 estrela, de apenas 1 estrela de 5. Nisso, a assistente explica que o Akira precisa focar em roubar o ouro das pessoas que invadirem esse lugar, porque só assim, com mais ouro, ele poderia investir em mais segurança. O protagonista até se demonstra um medroso nesse início, querendo fugir e se esconder, mas a assistente explica que se o núcleo da dungeon for destruído, o Akira também iria morrer junto, então só existe um caminho. No caso, a ideia primeiramente foi usar o ouro restante para invocar alguns monstros. A Sophie explicou que seria bom ele invocar alguns de baixo escalão, como goblins, cobaltos e slimes, para começar. O Akira até pensou em comprar esses monstros sugeridos pela heroína, mas no fim ele gastou tudo na garota coelho. Digamos que a cabeça de baixo pensou mais alto em gastar o último centavo com essa waifu. E eu não posso falar nada, porque provavelmente eu iria fazer o mesmo. Provavelmente não, com certeza eu iria investir meu último centavo na garota coelho, nessa waifu. Posteriormente, a Sophie até questionou essa invocação, mas tudo que o protagonista falou é que ele precisava de 2 horas sozinho com essa garota coelho, porque ele tem em mente que os monstros vão obedecer a qualquer comando, e o Akira queria experimentar algo amoroso antes de sua morte pelas mãos de algum aventureiro aleatório, então ele queria ter essa experiência amorosa. E mesmo a Sophie ainda não gostando dessa ideia, ela ainda assim deixou ele sozinho com a garota coelho, sendo que é importante eu ressaltar o quão fofa é essa waifu coelho. O jeito dela de humana misturado com a aparência de coelho e até mesmo agindo feito um, é facilmente uma das melhores coisas desse início do mangá. Facilmente. Que por sinal, ela é literalmente um monstro, então essa heroína não tem uma comunicação tipo a nossa de humano, mas ela entende o que o protagonista quer. Pra vocês terem uma ideia, os finalmente já rola nesse capítulo 2, o protagonista é um atacante se tratando de romance. Claramente a carne não caiu no prato de vegano. E lembra que eu falei que o eit é pesado? Eu não falei isso por nada, porque é bem detalhado a cena amorosa, é praticamente um H+18, Mas e se eu dissesse que tem algo mais incrível do que o protagonista mandando ver logo no capítulo 2? Na real tem algo muito mais incrível que isso, que são os filhos do Akira. Cara, não passou nem 2 capítulos por completo e o protagonista já virou pai de 5 crianças coelhos. O cara dormiu uma noite e já acordou com 5 crianças pra trocar a fralda, é impressionante isso.
Para ser mais exato, o Akira ganhou uma habilidade chamada de reprodução e o título de Amante de Feras. Então, basicamente, através desse ato carnal, ele acabou passando mana para Coelho, o que foi convertido nessas crianças. Elas nasceram dessa mistura entre a mana do protagonista e a mana da garota Coelho. E por mais rápido que foi esse processo, eu preciso admitir que é algo muito satisfatório ter esse tipo de coisa logo no início da história, algo sem enrolação. O protagonista pegou a heroína e já virou até mesmo pai em 2 capítulos. 2 capítulos! Eu até gosto dessa página que mostra ele brincando com os filhos. Eu sinto que poderia, já poderia terminar aí para não estragarem essa fofura da interação. No entanto, infelizmente esse é apenas o início de tudo. O capítulo 2 termina com o alarme da dungeon soando, avisando a chegada de um intruso. Então nem sequer deu tempo para comemorarem muito o nascimento dessas crianças, que já veio um problema, um grande problema. No capítulo 3 é introduzido a Clariene, uma aventureira de nível 8 sendo basicamente uma lanceira. Em resumo, ela descobriu que tinha uma dungeon recém-nascida na região e quis explorar ela sozinha. Se a Clariene conquistasse essa masmorra sozinha, ela poderia deixar o seu capitão orgulhoso, que era alguém que ela estava avisando no sentido amoroso. Nisso, o Akira começou a entrar em pânico, porque ele não tinha nada planejado, não tinha absolutamente nada preparado para essa invasão, e os únicos monstros eram os coelhos. Ele até nota nesse momento que um de seus filhos tinha algo diferente, que era alguém mais sério com um olhar intimidador, sendo um monstro raro de 4 estrelas. O problema aqui é que a Clariene era nível 8 e eles eram nível 2, sendo impossível subir de nível nesse momento porque ela já estava se aproximando. E é isso, o protagonista não teve outra escolha, ele decidiu enfrentar a mulher sozinho mesmo sabendo que seria sua morte certa. Logo no primeiro ataque da Clariene com sua lança usando a habilidade de passo rápido, o protagonista já percebeu que ele não conseguiria se defender. No caso, ele foi salvo pela garota coelho que bloqueou o ataque com um chute. E a partir daqui, do capítulo 4, começa o sofrimento com esse mangá. Inicialmente mostra que o Akira estava tremendo de medo, ainda mais por estar enfrentando uma aventureira que não teria piedade com ele. Mas após ele ver a garota coelho lutando em pé de igualdade, com as duas estando no mesmo patamar de força e velocidade, consequentemente acabou motivando o protagonista a não desistir, porque mesmo sendo um completo de um inútil, ele não poderia deixar a heroína sozinha. Então, após a garota coelho acertar um chute, abriu uma brecha para os filhos do protagonista atacarem de surpresa. O problema é que a Clariene conseguiu contra-atacar com sua lança sem nenhuma dificuldade, mostrando que ela obviamente tem mais experiência em combate. E lembra que eu falei que no capítulo 4 começaria o sofrimento com essa obra? Basicamente eu me refiro à morte de 4 dos 5 filhos do protagonista, que foram mortos pelos ataques da Clariene. Até mesmo a garota coelho foi gravemente ferida pela lança após usar o seu corpo para proteger o Akira, mas pelo menos o sacrifício dela serviu para criar uma abertura para a filha restante atacar e cortar a garganta da Clariene. Consequentemente, a filha do protagonista também ganhou mais pontos e subiu para o nível 7. Após essa luta, o protagonista ainda conseguiu salvar a garota coelho usando ervas medicinais e poções de cura, mas ainda levaria um tempo até a Rabi melhorar. O que ele não conseguiu salvar foram seus 4 filhos. Eles realmente foram mortos pela Clariene. E aqui no capítulo 6 entra a vingança do Akira. Ele não deixou a heroína morrer, obviamente, para que pudesse servir de cama de reprodução. Graças à habilidade de reprodução do protagonista, ele poderia usar a Clariene para criar mais membros para sua dungeon, mais monstros. Inicialmente isso foi ideia da Sofia, ela até criou uma área como uma prisão para manter a Clariene capturada, e para que fosse usada para esse tipo de coisa, para esse tipo de reprodução. E por isso que eu falo que esse mangá é bem pesado no ecchi, e tem um protagonista que é carnívoro, isso é um fato. Apesar do Akira inicialmente ser bem inocente, após ele ter bolado esse plano para atacar a aventureira usando seus filhos e causando a morte deles, que foi ideia do protagonista, isso potencializou a mudança da personalidade dele, o que é algo bem gradativo nesse mangá. Então ele tem um lado que é meio doido das ideias, mas também tem esse balanço, que é mais inocente. No mais, era isso, eu dei uma geral nesses 6 primeiros capítulos e é uma obra que terá o foco central na administração da dungeon, além de ter esse ecchi pesado com as heroínas que invadirem a casa do protagonista. Então se você curtiu essa premissa, pode ser uma boa recomendação, pode ser. Futuramente eu até quero trazer mais vídeos sobre esse mangá, por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.